Voltando com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, você já sabe, toda terça-feira, 11h30 da noite, estamos aqui e também você pode nos acompanhar no canal da PUC TV Goiás no YouTube. Lá tem esse programa disponível para você rever e todos os outros programas Papo Dinâmico que já foram ao ar, né? Estão lá disponíveis em bloco para facilitar, inclusive você baixar no seu celular ou no seu computador. Você pode assistir e compartilhar à vontade, pode distribuir para os seus amigos, para os colegas, tudo. E não deixa também de curtir o nosso perfil no Facebook, no Instagram, no Twitter e mandar sua mensagem para nós, sugerir inclusive temas de debate aqui, ok? Hoje nós estamos falando de cirurgias plásticas, né, trazendo aqui informações úteis, importantes para você, com o Dr. Sérgio e com a doutora Francinês Linhares. O Dr. Sérgio, que é cirurgião plástico, né, e é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica de Goiás. Está trazendo todas as informações úteis para você saber, né, quais os cuidados, quais os procedimentos, né, e como fazer uma boa cirurgia plástica para mudar efetivamente sua vida. Então, a gente falava no bloco anterior, a gente já falou de lipoaspiração, e eu vejo aqui que o senhor trouxe algumas próteses, né, doutor Sérgio? Prótese aqui é de mamoplastia. Isso. Então, faz parte desse procedimento. Isso. Então, a mama ou mamoplastia de aumento, que é a utilização desses implantes, então, que são próteses de silicone, que são colocadas no corpo humano com o intuito de aumentar. As próteses podem ser colocadas nas próprias mamas, como o próprio nome diz, mas também elas podem ser colocadas em outras áreas, como a região glútea, para um paciente que não tem gordura, que tem uma atrofia intensa, um acidente, um paciente paraplégico. E podem ser em outras áreas, como, por exemplo, parte da urologia para pênis, ou dentro da cirurgia plástica mesmo, aumento de bíceps, de região de coxa. Então tem várias aplicações no corpo da pessoa, não só na mama. Sim, né? Aí é o que é mais utilizado. Inclusive, existe a prótese peitoral masculino para os halterofilistas que querem ficar com o peito, com a parte peito, muscular então, mais proeminente. Com peito muito bonito assim, às vezes podem ter silicone. Então, assim, tá vendo, meninas? Vocês vão pra praia ver uns caras muito bonitão lá, não é original aquilo lá. A prótese silicone, então, o que ela é? Então, como no próprio nome diz, pegar, né? Claro, pode pegar. Esse aqui é uma prótese chamada prótese texturizada e esse aqui é uma prótese chamada de poliuretano. São todos derivados petrolíferos e cuja a característica externa desse implante é para que diminua a rejeição no organismo. Todo produto que a gente coloca, que não seja do próprio corpo humano, que for colocado em alguma área do corpo, ele vai sofrer uma reação desse corpo, vai provocar uma reação. Vai querer jogar ele para fora. Isso. E hoje, os índices de complicações de prótese, eles existem, mas eles conseguiram, a indústria farmacêutica, diminuir muito em função da coesão. Aqui é diferente, mas a marca é a mesma ou são marcas diferentes? Aqui são produtos da mesma marca, mas com, digamos assim, com a parte externa, um invólucro externo diferente. Mas existem várias fábricas confiáveis, o Brasil tem duas de renome mundial, existem fábricas americanas, holandesas, alemãs. Existe um órgão que certifica essas próteses? Então, existe o órgão, a própria Anvisa, ela certifica e há muitos anos atrás, em função dos problemas que o mundo inteiro teve com as próteses francesas que utilizaram o silicone industrial, aqui no Brasil, até o próprio Inmetro passou a certificar também as próteses e eles passaram, assim, todas as fábricas mundiais por um índice, assim, digamos assim, de certificação maior em função disso. São produtos seguros, mas que a gente queria dizer para todos que assim, existem complicações. Então, ao procurar um médico, peça ao seu médico que seja procure aquele seu médico especialista e peça a ele que explique, detalhe, leia bem a respeito das possibilidades de complicações que existem. Quer dizer, só médico pode fazer cirurgia plástica. Sim. E não é qualquer médico. Tem que ser médico e o que mais a pessoa tem que ter? Além de ser médico, tem que ser cirurgião e ainda ter residência. Isso. Então, a cirurgia plástica, a gente pede que todos façam com um cirurgião plástico especialista. E, infelizmente, assim, recentemente nós temos visto assim, muitas complicações que não são da cirurgia plástica e que acabam, digamos assim, para a população de modo geral, ficando como se fossem complicações do cirurgião plástico, e não são. Então, para ser cirurgião plástico, eu divulgar o meu nome,
eu colocar o meu nome num jaleco meu, num crachá, divulgar num consultório, eu tenho que ter 6 anos de medicina, eu tenho que ter 2 anos de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia plástica, 11 anos. Terminando isso, em uma residência que seja credenciada. Esses 3 anos de cirurgias plásticas é em residência. Isso é acompanhado por um cirurgião já consagrado. Sim, uma equipe que ministra não só a parte cirúrgica quanto a parte teórica para esses, a gente fala aluno, mas já são os médicos residentes. Sim. Ao término desses 11 anos, o médico faz uma prova, e essa prova, e aí sim ele é certificado, que ele vai no CRM, registra, que ele tem o famoso registro de especialidade, que é o RQE dele, e a partir daí sim ele pode exercer e fazer as cirurgias de mamoplastia de aumento. Voltando à mamoplastia aqui, eu quero entender, a curiosidade minha. Quando coloca uma prótese dessa, o senhor falou do problema de rejeição e tal, como é que essa prótese age no organismo da pessoa? Ela interage com o organismo, ela se confunde com o tempo com o organismo, ou ela se mantém separada, distinta do organismo da pessoa? Uma pergunta boa e muito interessante. Então, ao ser colocada dentro do corpo humano, seja ela na frente, que é outro tipo digamos assim, de discussão nossa, na frente do músculo atrás, em qualquer localização, ela vai provocar no corpo uma reação e que o corpo forma em volta dela um tecido, que a gente chama de tecido conjuntivo, que o nome é cápsula. Por isso que existe o nome contratura capsular. Nada mais é como se fosse um isolamento do tecido do corpo humano em volta da própria prótese. Então, toda pessoa, todo ser humano que coloca um tecido dentro dele externo, que não seja do próprio corpo, ele promove uma reação química, uma reação que a gente chama de antígeno, anticorpo, e promove a formação dessa cápsula. Se essa cápsula é uma cápsula fina, que está em volta, não atrapalha e não provoca nenhuma alteração de percepção do paciente. O que a gente chama de contratura, que seria a rejeição ou endurecimento, que pouco a pouco o organismo vai identificando aquilo como se realmente não faz parte dele, começa a produzir camadas de colágeno em cima e aquilo vai endurecendo. Vai endurecendo a ponto de, inicialmente, a paciente começar a palpar, depois, numa fase tardia de ser visto, então começar a olhar e ver que o peito começou a ficar diferente de um de outro e depois começar a doer. Então, o que se faz? Aí, a partir daí, chegou num momento em que ela é evolutiva. Não quer dizer que, assim, às vezes você está numa fase mais inicial, existem alguns medicamentos que podem brecar, pode diminuir essa ação, mas, de modo geral, em torno aí, os trabalhos falam, assim, são bem variados, mas em torno aí de próximo a 1% até 7%, dependendo do tipo de paciente ou de implante, eles podem evoluir por uma contratura capsular. A maioria dos trabalhos fala em torno de 2% a 4%. Isso quer dizer, de cada 100 pacientes que coloca a prótese, a média entre 2 a 4 podem ter uma rejeição. Que vai ser retirado, o que se faz? Troca aquela prótese, aquele implante, ou se retira essa cápsula, se ela estiver espessa, o ideal é retirar essa prótese. Se não for possível, a gente chama de capsulotomia. O que é isso? O médico lá dentro, com um bisturi elétrico, ele fragmenta ela para as próprias células do corpo de defesa, chamadas de macrófagos, eles fagocitam, eles comam e digiram aquela cápsula. Ao trocar por outra prótese, obviamente vai formar um novo tecido, mas a gente espera que aquele tecido ele fique mais fino, igual era na própria primeira cirurgia, um tecido fino, de uma cápsula tênue, sem estar espessa, incomodando o paciente. Ok, entendi. Muito legal. Então, ficou claro aí para o nosso telespectador, isso aqui usa na mama, mas pode usar também no bumbum, no peitoral, né? E isso, não só mulheres, mas também homens utilizam próteses também de silicone. Por exemplo, a urologia não só usa em pênis, mas assim, cirurgias de câncer de testículo que se retira, faz o preenchimento do testículo com prótese de silicone também, é utilizado. Ah, que legal. Agora sim, o senhor falou aí que a formação exige, é uma formação, você vê, 11 anos de estudo, 6 anos, né, para ser médico, e depois mais 2 anos como cirurgião. É uma residência que se faz para cirurgião plástico, né? E depois ainda a residência, uma residência para cirurgião e depois mais uma residência para cirurgião plástico. Sim. Então o cirurgião plástico faz 2 residências. Faz 2 residências. 2 residências. Inclusive a própria cirurgia geral, o Colégio Brasileiro de Cirurgião está aumentando, se não me engano, para o próximo para o ano de 2019, se não me engano, 20,
já a formação de cirurgia geral para 3 anos. Então a discussão agora, assim, em conjunto com a cirurgia plástica, se os médicos de outras especialidades, chamadas de pré-requisito. O que é isso? O médico vai fazer cirurgia vascular, ele vai fazer urologia, ele vai fazer cirurgia plástica. Então ele passa pela cirurgia geral, faz o pré-requisito para depois ir para a especialidade dele, para ele ter mais gabarito, para ele ter mais formação e ele saber tratar as possíveis complicações. Então, nós estamos tendo várias reuniões, agora em setembro nós vamos ter um fórum em São Paulo, juntamente até junto com a Associação Médica Brasileira, o Conselho Federal de Medicina, justamente para que todos os chefes de serviço de residência plástica do Brasil, para que a gente estude e veja se nós continuaremos com esses 5 anos de pós-graduação ou faremos também 3 anos de cirurgia geral, depois mais 3 anos de cirurgia plástica. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente volta e vamos ver, a gente viu aí que para ser profissional de cirurgia plástica tem que ter uma alta especialização, muitos anos de estudo, e vamos ver aqui com a doutora Francinês, né, o que fazer com esses profissionais que não são especializados e que tendem a fazer cirurgia plástica. Daqui a pouquinho a gente volta.